Estamos de volta no canal UOL, vamos juntos até as 4 da tarde, ao vivo no UOL, no canal UOL e também no YouTube. A gente estava de olho aqui nas mensagens da galera. E vamos falar do Corinthians, que agora tem uma sequência, aliás, a Lívia estava contando isso aqui pra gente no intervalo, uma sequência em casa importante, porque pega Fluminense, Sport e o Racing pela Sul-Americana, certo, Lívia? Aliás, desempenho do Corinthians em casa... Vai, muito bem, obrigada. 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates, só uma derrota, 7% de aproveitamento. Daqui a pouco essa arte aparece aí para vocês. Como é que está a tranquilidade em relação ao trabalho do Ramon Dias? Ô, gente, não é que a gente fique aqui especulando quando um técnico cai, quando um técnico não cai. Mas, infelizmente, é o que o noticiário nos apresenta, né? Porque, assim, todo técnico aparece, fica na berlinda, a impressão que eu tenho que está todo mundo pressionado. Até o Abel, né, que é o Abel, que tem todo esse patamar no Palmeiras, a torcida reclama dele também, então não tem ninguém que se salve. Acho que o Roger está bem na fita agora. Olivia, Ramon Dias, como é que está o momento de reinar a paz e tranquilidade no Corinthians? Isso nunca acontece também, né? Olha, quem cobre o Corinthians já sabe que paz não vai ter, né? E pressão é sempre. Mas os resultados, né, desde que conquistou o título paulista, os resultados do Corinthians são resultados ali, né, acho que aos trancos e barrancos, né, porque tem muitos desfalques, jogadores que precisaram parar realmente, se afastar do gramado, se afastar inclusive dos treinos para tratar problemas que já vinham desde o ano passado. O caso, por exemplo, do Rodrigo Garro, né, que é um desfalque importantíssimo do Corinthians. Então, o Ramon e o Emiliano, né, a dupla Dias, lida com uma situação muito complicada, que é muito parecida, inclusive, com a do Zubeldia, né, de muitos desfalques. Uhum. E o departamento médico está cheio, está inchado, de fato, e é um problema que já vem se arrastando aí há algum tempo. O Corinthians hoje tem confiança no Ramon, tem confiança no trabalho e não vai pensar em mudar por enquanto. O que é determinante agora para esse momento é recuperar esses jogadores e pensar, porque a gente já está muito próximo da próxima janela, né? Então, assim, esse é um pensamento muito importante. Fabinho Soldado vai fazer alguma coisa para realmente ajudar o Ramon nesse momento. Problemas na zaga, ainda que precisam ser definidos. O clube tem zagueiros, mas ainda não tem ali peças titulares. Falta ainda aquele nome forte para a zaga, né, para fazer dupla com o Gustavo Henrique. Então, tudo isso é levado em consideração. O Ramon está tranquilo no cargo no momento. Corinthians, que nessa janela foi bem tranquilo, pianinho, né? Se preocupou muito mais em manter seus jogadores, até porque tinha feito uma janela robusta no meio do ano passado, que, aliás, foi fundamental para a arrancada do time na reta final ali do Campeonato Brasileiro. Então, no meio do ano, é isso. O Corinthians vai, mesmo com a situação financeira bem complicada nesse momento, o Corinthians vai investir forte no meio do ano, é isso, Lívia? Forte é uma palavra forte. Forte é forte, forte é forte, fraco é fraco. Aqui a gente aprende português. Mas vai fazer esforços. Eu acho que isso é muito importante do torcedor ter em mente, porque o Fabinho Soldado entende a necessidade e já passou isso, esse cenário, né, essa necessidade de reforçar o elenco para a diretoria. Então, todo mundo está ali alinhado, entendendo a necessidade de trazer reforços para essa janela do meio do ano. Até porque, assim como o São Paulo, talvez nem tanto como o São Paulo, mas também é exemplo do São Paulo, o Corinthians sente muito quando precisa utilizar os reservas, né? Os jogadores que entram realmente não correspondem à altura dos titulares, a gente viu isso em algumas partidas. O Hernan, eu fico de olho no chat aqui, dando risada, que o Júnior falou assim: manda o Hernan sair do telefone. Não, acabei de saber aqui, ó, o Pedro Ele tá apurando, gente. Pedro Martins não anunciou o seguinte. Tá vendo? Gente, ele veio com informação. Vocês estão achando que ele tá no Instagram? O anúncio do Pedro Martins. Não vamos anunciar treinador hoje nessa coletiva. Aí você levanta a plaquinha. Eu já sabia. Avisei. Faz o anúncio para não vamos anunciar nada. A não notícia. A não notícia. Falei, a coletiva do Pedro vai ser para falar da saída do Caixinha e do perfil do novo treinador. O que ele falou, inclusive, da saída do Caixinha?
Então, eu Se a gente soube de tiver aí orelhada as aqui. informações, eu tô de olho aqui no Pessoal grupo. do Twitter, vamos pegar essa coletiva do Pedro Martins, está ao vivo lá em Santos, vamos ver se a gente consegue uma sonora dele para trazer aqui pra gente. Mas o Hernan vai atualizando aqui, vai apurando, ó, levanta a plaquinha. Eu já sabia, já tinha tarde ali antes mesmo Tinha dele tarde, falar. exatamente. Ah, tá vendo? Aqui vocês ficam sabendo antes, minha gente. Bom, voltando ao Corinthians e a qualquer informação nova, a gente fala do Santos de novo. Lívia, muitos desfalques, né? Como é que tá esse DM? Se o do São Paulo tá cheio, o do Corinthians não é diferente, né? Então temos Andileri, Gustavo Henrique, eu tô aqui na minha colinha, senão eu esqueço os nomes. Hugo Souza e o Garro. Além do Coronado, que não é um titular, mas seria a opção mais viável aí para o lugar do Garro e não conseguiu estar à disposição porque estava com problema no ombro também. Então, também Trauma no ombro. Trauma no ombro, então também um jogador aguardado. Como é que estão esses jogadores pensando nessa partida contra o Fluminense amanhã? A possibilidade mesmo de a gente ver retorno é o Igor Coronado e o Gustavo Henrique. Os demais ainda nem transição, né? Nem a transição começaram, né? O caso do Hugo Souza, do Rodrigo Garro, ainda estão naquele momento de fortalecimento, né? O problema, por exemplo, do Hugo foi um problema muscular sério, né? Ele já vinha apresentando desconforto durante o Campeonato Paulista, precisou ir para o sacrifício e acabou piorando a lesão muscular que ele tinha. E o Garro, né, desde o ano passado, arrastando aí esse problema, essa tendinopatia patelar no joelho direito, acabou realmente também indo para o sacrifício, com muitas injeções, né, as infiltrações, para não sentir dor. Jogou no sacrifício contra o Santos, jogou a final no sacrifício. Então, assim, é realmente um desgaste muito grande e foi para fora do país fazer o tratamento, né? Não vai ter transição ainda. O que a gente pode ver, talvez, amanhã no banco, Igor Coronado e Gustavo Henrique. E já seriam ótimos reforços para o Corinthians nesse momento. Um jogo bem difícil contra o Fluminense em casa. O Fluminense que vem aí com um novo ânimo depois da chegada do Renato. Mas né? teve uma baixa importante o Fluminense, né? Thiago Silva, lesão muscular, 1 mês fora. Verdade, jogador super importante aí. Mas... e sobre o Andileri... Estava naquela coisa do dia a dia. A gente ainda não vai ter mais uma avaliação hoje. E aí, para saber do jogo de amanhã, Andileri, aquele problema atrás do joelho, preocupante. Aqui atrás, aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui atrás, ó. Problema... Mostra daqui na panturrilha. Atrás do joelho. Atrás do joelho. Aqui nessa bolinha aqui do joelho, aqui. E inflama isso, dói. Dói pra caramba. Eu não sei se é horrível. aquele cisto de Becker, já viu? Já ouviu? Hernan, agora você me complicou. O Luciano teve isso ano passado. Que é bem uma inflamação bem atrás aqui, mas um dele E bem onde dobra, né? Deve doer mesmo. Dói pra caramba. Enfim, e é chato de curar esse tipo de lesão, né? E aí, como ele não quer jogar com a infiltração, no caso que é para não sentir dor. E assim, hoje o departamento médico do Corinthians tem dor de cabeça, viu? Que situação difícil. Queria falar do Coronado, porque se tem alguém que sofreu ou vem sofrendo com os problemas físicos, é esse jogador, né? Ele já teve dengue, já teve problema na coxa, no quadril, no ombro. Acho que o corpo inteiro dele ele já teve problema desde que ele chegou. E, claro, isso causa uma frustração enorme, porque ele gostaria de jogar muito mais. O clube, especialmente, o torcedor, gostariam que ele jogasse muito mais, até pelo investimento feito. A gente sempre para a discussão no salário do Coronado, né? Do custo-benefício que é feito. O que o Corinthians está pensando sobre esse jogador, Hernan e Lívia? Está pensando numa possibilidade de negociá-lo? Está esperando sondagens ou propostas? Porque é um jogador que ainda não aconteceu. Ou vai esperar um pouco mais, ter paciência, entender que essas questões físicas podem passar para ele, enfim, conseguir render e ser esse substituto do Garro à disposição? O Coronado, ele sempre teve algum porém, né? No primeiro começou uma especulação de que ele não se dava bem com a comissão técnica. Estava insatisfeito com as escolhas do Emiliano e do Ramon. Aí depois a questão das lesões que atrapalharam ele. E aí quando ele estava pronto para ter uma sequência, aí não tem uma sequência. O que eu já escutei, e aí eu vou falar muito, não de dentro do Corinthians, porque dentro do Corinthians, não sei se a Lívia já citou, mas eu já citei, não, o Coronado é um jogador que a gente quer que vire no Corinthians, quer fazer virar. Mas o mercado, né, que são os clubes que às vezes falam, olham para um jogador, aquele jogador não está sendo utilizado, vamos em cima. É natural acontecer isso acontece muito.
esse olhar para os clubes. O que eu ouço jogador é muito caro por mês para você poder pedir, por exemplo, por empréstimo, né? Porque quem vai pagar, E aí, né? e aí teria mais uma situação, né? Que o Corinthians teria que pagar uma parte desse salário. Como vira fez com o Fagner. Pedro Raul no Ceará. Fagner. Também. Fagner no Cruzeiro. Não dá. Hoje E muito o torcedor Corinthians não engole essa do Fagner, porque o Cruzeiro Renovou por foi 2 lá, anos. né, O foi Corinthians lá. renovou por Sim. 2 anos e depois emprestou. E depois emprestou. E o Pagando Cruzeiro com boa dinheiro. parte. Foi lá e comprou o Fabrício Bruno, mas não tem dinheiro para pagar o salário do Fagner. Então, os torcedores, os corintianos ficaram bravos com isso. Eu estava vendo uma notícia antes de vir para cá que o supermercado BH está com faturamento maior que o do Pão de Açúcar. Ou seja, dinheiro não Caramba. falta para o Cruzeiro. Bom. Dinheiro não falta. É o dono do Cruzeiro com dinheiro, os meninos com dinheiro, só falta cair para mim. Para nós. Pra nós. Aqui não chega. Patrocina nós aí, supermercado BH. Mas também tem que dar a liberdade para a gente poder criticar o Cruzeiro. Senão não Só adianta. assim também né? não queremos, Senão não não queremos. adianta. Não somos vendidos aqui. Nossa, não ética queremos. está não acima tem de negociação tudo. aqui, não. Tá pensando o quê?